O vocábulo assim pode ser um advérbio de modo ou um conectivo conclusivo. Mas e aí, como saber a diferença de um para o outro nas provas da banca Sebrasp? Olá, eu sou o professor Décio Terror, professor de língua portuguesa para concursos públicos, e vou falar sobre isso logo após a vinheta. O vocábulo assim, originalmente, ele é um advérbio de modo. Ele agiu assim, isto é, dessa maneira, desse jeito. Então ele é um advérbio de modo, cumprindo a função sintática de adjunto adverbial de modo. Ele agiu como? Ele agiu assim. Porém, o vocábulo assim, ele pode ser também utilizado com valor de conclusão, de efeito, de resultado. Ele estudou muito, assim, passou no concurso. Então a gente vai observar neste contexto que assim inicia uma oração que traduz uma ideia de efeito. É uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Então, vamos observar como que a banca Sebrasp cobrou isso em provas anteriores? Vou fazer o seguinte, para deixar bem didático, eu vou pegar aqui da minha aula de orações coordenadas uma questão da Polícia Federal, tá? Vou pegar aqui, ó, uma questão da Polícia Federal de Agente 2018, Banca Sebrasp, e ela pediu o seguinte, olha só. A inserção de uma vírgula imediatamente após a palavra assim alteraria os sentidos do texto. Então, é muito importante a gente perceber a forma como a banca cobra. Nem toda banca tem a mesma interpretação que a banca Sebrasp. Então, você que vai fazer concurso Banca Sebrasp, preste bastante atenção nesse pedido aqui. Olha só. Imagine uma operação de busca na selva, sem mapas, binóculos ou apoio logístico, somente um facão. Assim eram feitas as operações de combate à pornografia infantil. Desse jeito, dessa maneira, eram feitas as operações de combate à pornografia infantil. Aqui fica claro para a gente que assim é um advérbio de modo. Então, foram feitas desse jeito, né? Então, neste caso, a gente percebe aqui que é um advérbio de modo. Tudo bem? Belezinha. Aí a questão pede o seguinte, olha, a inserção de uma vírgula imediatamente após a palavra assim alteraria o sentido do texto. Bom, neste caso, o que acontece? Se a gente tem aqui um advérbio, né? E naturalmente está aqui no início da oração, se é apenas um advérbio, eu posso colocar uma vírgula, porque a vírgula é facultativa, não é? Gramaticalmente tem algum problema? Não. Há correção gramatical. Mas isso, como o assim pode ser também um conectivo conclusivo, opa, isso pode levar à interpretação de ser uma ideia de efeito, de resultado, e não mais como uma ideia de modo, ok? E aí, vamos a essa interpretação da banca. Então, originalmente, tem um valor de modo, mas ao colocarmos aqui a vírgula, a entonação dada é de conclusão. Vejamos, imagine uma operação de busca na selva, sem mapas, binóculos ou apoio logístico, somente um facão. Assim, eram feitas operações de combate à pornografia infantil pela Polícia Federal até o dia em que peritos criminais federais desenvolveram no estado do Mato Grosso do Sul o Nu Detective. Então, agora, com a inserção dessa vírgula aqui, não se pede aqui correção gramatical, somente sentido. Então, a banca entende que, ao inserirmos aqui a vírgula após o assim, passamos a ter agora uma ideia de efeito, de resultado. Isto é, essa informação aqui leva ao efeito de serem feitas operações de combate, assim, assim, assado. Então, há uma mudança de sentido, de modo para conclusão, beleza? Então esta foi uma questão de 2018, muita gente acabou entrando com recurso e tal, mas não teve jeito, esta foi a interpretação da banca. Por quê? Então vamos lá observar. Os conectivos conclusivos em início de período podem ser seguidos de vírgula, sem problema nenhum. Tá legal? Beleza, mas nós sabemos também que o advérbio em início de período, no início da oração, também eles podem ser seguidos de vírgula, não é? Mas isso mantém a correção gramatical, certo? Mas a banca entende que, no caso do vocábulo assim, que originalmente tem valor de modo e com a vírgula tem valor de conclusão, tá legal? Então, ficar ligado nesta interpretação da banca. E isso se refletiu também no ano de 2024, quando a banca também cobrou algo bem parecido e também com o vocábulo assim. Venha comigo à tela. Aí já estamos nas questões de 2024, na minha aula de orações coordenadas Banca Sebrasp. Tá legal? A prova da Petrobras, enfermagem do trabalho.
Então se pediu o seguinte: o emprego da vírgula no último período do texto seria dispensado, sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, caso o vocábulo assim fosse deslocado para o início do período da seguinte maneira. Então ficaria assim, ó: assim permanece uma empresa. Tá legal? Então vamos entender isso daqui. Olha só. Estes, muitas vezes, se situam em regiões remotas que não despertam o apetite de companhias privadas. Permanece assim uma empresa estratégica. Permanece então, permanece por isso, permanece portanto, uma empresa estratégica. Então aqui a gente observa o valor de conclusão, correto? Beleza. Aí a questão pede o seguinte, olha, vamos deslocar o assim para o início do período, né? Então, neste caso, se a gente quer manter o valor de conclusão, a gente deve colocar a vírgula na sequência. Assim, permanece uma empresa estratégica para diversos aspectos, tal, tal, tal. Só que a banca pediu o quê? Para deixar sem vírgula. Dessa forma aqui, ó. Assim permanece uma empresa. Opa, então agora, assim permanece uma empresa, a empresa permanece desse jeito, dessa maneira, dessa forma. Então é o valor de modo. Essa é a interpretação da banca Sebrasp, tá legal? E ela pediu então para fazer esse ajuste e falou que não teria prejuízo do sentido. Apresenta prejuízo do sentido sim, por isso está errada a afirmação, tá legal? Não haveria prejuízo da correção gramatical, mas prejuízo do sentido. Por quê? No original, ali com a vírgula e deslocado, nós temos um valor então de conclusão, e agora, trazendo para o início do período, sem vírgula, a gente observa o valor de modo. Ele é um advérbio de modo. Então, esta é a interpretação da banca Sebrasp. A gente confirma isso pelas questões anteriores. Espero ter ajudado você neste entendimento e já deixe seu like aqui no nosso vídeo. Um grande abraço, valeu!